A Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975, foi um dos conflitos mais devastadores e controversos do século XX. Marcada por uma feroz luta entre o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e China, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, essa guerra foi travada não apenas com armas convencionais, mas também através de estratégias de guerrilha inovadoras e engenhosas. Na densa floresta de Cu Chi, cerca de 40 quilômetros ao norte de Saigon, as forças do Viet Cong desenvolveram um sistema de combate subterrâneo que se tornaria um dos símbolos mais eficazes da resistência vietnamita: os túneis de Cu Chi. Estas passagens subterrâneas, aparentemente simples, mas incrivelmente sofisticadas, foram responsáveis por mudar o rumo de muitas batalhas durante o conflito. A construção dos túneis de Cu Chi começou muito antes da Guerra do Vietnã, nos anos 1940, durante a luta pela independência do Vietnã contra o domínio francês. No entanto, foi durante os anos 1960 e 1970 que os túneis foram ampliados, atingindo um comprimento total de mais de 250 quilômetros. Estes túneis eram mais do que apenas esconderijos. Eles funcionavam como cidades subterrâneas, contendo cozinhas, hospitais, alojamentos e até oficinas para a fabricação de armas. A profundidade dos túneis variava, com alguns alcançando até 10 metros abaixo da superfície. Eles eram estruturados em 3 níveis, protegendo seus ocupantes não apenas de bombardeios aéreos, mas também de inundações sazonais. Essa rede permitiu ao Viet Cong se mover rapidamente entre as áreas, evitando ataques diretos e surpreendendo as forças americanas. O maior trunfo dos túneis de Cu Chi era sua camuflagem. As entradas eram extremamente pequenas e disfarçadas com folhas e vegetação local. Apenas os guerrilheiros mais ágeis conseguiam entrar por essas passagens, o que tornava praticamente impossível para os soldados americanos encontrarem esses esconderijos sem a ajuda de guias experientes. Além disso, os túneis eram equipados com sistemas de ventilação criados a partir de materiais locais, como bambu. Estes sistemas permitiam que o ar circulasse pelos túneis, mantendo seus ocupantes vivos mesmo durante longos períodos de reclusão. As cozinhas subterrâneas, por exemplo, tinham sistemas especiais de chaminé que dispersavam a fumaça a grandes distâncias para evitar que os inimigos localizassem o ponto exato de sua origem.
Mas não eram apenas os túneis que protegiam os combatentes vietnamitas. Em volta das entradas e em toda a região de Cu Chi, uma série de armadilhas foi criada para confundir, ferir e até matar os soldados inimigos. Estas armadilhas eram feitas a partir de materiais rudimentares, como madeira e bambu, mas sua eficiência era aterrorizante. A armadilha de estacas de bambu, conhecida como punji sticks, era uma das mais comuns. Ela consistia em buracos cavados no chão e cobertos com folhagens, escondendo estacas afiadas e cobertas com veneno ou sujeira, para causar infecções nos soldados que pisassem nelas. Outra armadilha popular era a chamada porta giratória, onde uma placa de madeira presa por cordas atingia a vítima com espinhos de ferro ao ser ativada. As armadilhas não só causavam ferimentos graves, como também geravam um intenso medo psicológico. Soldados americanos eram constantemente assombrados pela ideia de que, a qualquer momento, poderiam pisar no lugar errado e desencadear uma armadilha mortal. A estratégia de guerrilha do Viet Cong, combinada com os túneis e as armadilhas, afetava não apenas fisicamente os soldados inimigos, mas também sua moral. A ideia de enfrentar um inimigo invisível, que poderia surgir de qualquer lugar ou atacar sem aviso, gerava um estresse psicológico devastador. A prática conhecida como caça aos túneis forçava os soldados americanos a entrarem nos túneis para encontrar e eliminar os guerrilheiros. No entanto, essa tarefa era extremamente perigosa, uma vez que os túneis eram armados com mais armadilhas internas e muitas vezes continham guerrilheiros armados à espera. Essas missões criaram um tipo de terror psicológico que se espalhou por toda a tropa. Com o passar dos anos, os túneis de Cu Chi sobreviveram à guerra e hoje são uma atração turística, simbolizando a resistência vietnamita e a engenhosidade de um povo que usou seus recursos limitados de maneira extraordinária. Eles continuam a contar a história de como um grupo aparentemente inferior, tanto em números quanto em armamento, foi capaz de derrotar uma das maiores potências militares do mundo.
Se você está gostando do conteúdo desse vídeo, peço por gentileza que se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe para que o vídeo seja divulgado para mais pessoas. Obrigado! Em algumas áreas de Kuti, os turistas podem experimentar atirar com armas reais, como fuzis AK-47 e M16. É uma atividade opcional, mas muitos visitantes acham interessante pela experiência imersiva. Hoje, os túneis de Kuti são mais do que um simples marco histórico. Eles são um lembrete de como a criatividade, a resistência e a estratégia podem superar a força bruta em tempos de guerra. Os túneis de Kuti não foram apenas uma obra de engenharia militar, mas também um símbolo da determinação do povo vietnamita. Sua história nos ensina sobre a resiliência, o sacrifício e a luta por liberdade em meio à adversidade. A memória desses túneis nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, a astúcia e a coragem humana podem brilhar.